Como é que é, meu povo? Bem-vindos aí de volta a mais um episódio de Jujutsu Kaisen. E esta semana, para quem é fã de Jujutsu, não tem estado muito boa, não. Tivemos aí a despedida do nosso Nanami, uma tristeza. Estou mal ainda, não sei como é que vocês estão, mas eu já sabia e eu estou mal ainda. Pensa nisso. E também a situação aí no estúdio Mapa também não está muito positiva. E há rumores que eu vi por aí que o anime pode vir a ser cancelado. Mas vamos aqui primeiro falar do episódio. Já entramos nesse assunto mais daqui a pouco, porque eu tenho aqui umas coisas interessantes para falar. Então, bora aí para o episódio. Está triste, está triste. O episódio começa na cena do Itadori enquanto ele caminha pela estação de Shibuya. Ele ainda está ali com o peso todo do que aconteceu no episódio passado e vai-se lembrando de várias coisas que foram sendo ditas desde que ele se tornou feiticeiro. Inclusive temos aí uma frase do Junpei, não sei se vocês se lembram lá da primeira temporada, Rest in Peace, my friend. Mas uma frase aqui que me chamou mais a atenção. Eu agora não tenho 100% de certeza de onde é que esta conversa se originou, mas eu penso que tenha sido numa conversa que o Itadori e o Nanami tiveram na primeira temporada, onde o tema da conversa seria qual o valor da vida para o Itadori. E ele basicamente diz que se ele chegasse ao ponto de matar alguém, o valor da vida começava a ficar ambíguo na perspectiva dele. E por consequência, ele já não saberia o valor das pessoas que eram importantes para ele. E o que aconteceu no episódio passado foi exatamente ele a passar essa linha que ele tinha aí estipulado de não matar, porque basicamente na visão dele o que aconteceu foi ele a dizimar uma boa parte de Shibuya. Obviamente foi o Sukuna no corpo dele, mas ele não deixa de se sentir culpado. Porque lembrem-se, o Itadori, quando ele comeu o dedo do Sukuna lá na primeira temporada, os líderes do mundo Jujutsu, aqueles velhos com quem o Gojo até fala e tal, os que mandam lá naquela brincadeira toda, a decisão deles foi de matar o hospedeiro do Sukuna, porque assim ia ao Sukuna junto. E esse era o foco e era provavelmente a coisa mais inteligente a se fazer, era algo, pronto, acabava ali o problema. E isso só não aconteceu por causa do Gojo, óbvio, mas também por causa do Itadori. Porque o Itadori, tipo, se eu não me engano, acho que o Gojo até lhe tinha perguntado o que é que ele queria fazer, e o Itadori queria usar aqueles poderes para fazer o bem, para ajudar o pessoal. Então foi por causa disso, pelo Itadori não querer morrer ali naquela altura, que isto tudo veio a acontecer. Então por isso é que o Itadori se sente um pouco culpado também. E lá está, no fundo o Itadori, ao ter ficado vivo, ele acabou por matar mais gente, assim como é que eu posso dizer? Assim por tabela, do que propriamente salvou. Então ele aqui está todo destruído por causa disso, porque não é aquela coisa de, ele matou aquelas pessoas ali, é uma coisa mais abstrata, é uma coisa mais de consequência por ele não ter morrido na altura, por ele não ter aceitado o destino dele. Agora alguns de vocês até podem se perguntar porque é que o Itadori não se automanda da rasta para cima. Ele podia fazer isso? Podia, e provavelmente ele levava o Sukuna junto e já não havia stress aí. Só que a esta altura do campeonato o leite já foi derramado. Já deu merda e já. Então, tipo, o pensamento do Itadori aqui é compensar de alguma forma. Da forma que der, ele vai ter que compensar. Por isso é que ele parte aí, em direção ao subterrâneo aí da estação de Shibuya, para ver se ele encontra alguém para ajudar, porque ele já está por tudo, estás a ver? Ele está naquele ponto que ele tem que fazer alguma coisa para compensar o ele ter ficado vivo até agora. Então vamos acabar por ter aí umas evoluções que o Itadori vai ter. É questão de personagem mesmo, desenvolvimento de personagem. Então vai ser porreiro. E uma outra frase que volta e meia estamos sempre a ouvir é do avô do Itadori, onde ele diz para ele se rodear de pessoas e não acabar por morrer sozinho, como foi o caso dele. Só que eu tenho uma teoria que é exatamente isso que vai acontecer no fim de Jujutsu. No fim de Jujutsu, a minha teoria, porque o mangá ainda não acabou, vai estar toda a gente no arrasta para cima e só vai ficar o Itadori. Então, tipo, não que ele morra sozinho por não ter ninguém à volta dele, mas é porque o pessoal à volta dele foi primeiro do que ele. Essa é a minha teoria. Bem triste, mas olha que pelo andar aí da história não me admira nada, sinceramente, que isso aconteça. Depois vamos aí à cena do nosso menino Nanami e dá uma dor no coração. O Nanami, por causa das queimaduras, ele estava ali meio a alucinar, que andava por uma praia. Que o sonho dele, podemos dizer assim, ele conta-nos lá na primeira temporada que o objetivo dele era trabalhar o máximo que conseguisse. Juntar ali o máximo de dinheiro até aos seus 30, 40 anos e depois reformar-se e ir relaxar para um lugar remoto, uma ilha, por exemplo. E ele aqui, como estava ali numa situação de vida ou morte, ele meio que começa a alucinar com o desejo que ele tinha. E é bem foda isso. Ele até tem uma cena, e eu até curti de uma cena, onde ele diz que ele tinha ali comprado os seus livros todos, já tinha ali a coleção toda e ia começar a ler, e é foda porque ele não ia ter tempo e ele estava-se a planear para isso, mas sei lá, meu, é foda.
Puta lá miséria. Ele então vai descendo aí pela estação e o arrombadinho do Marrito já estava ali na espreita. O desgraçado, meu. Não dá, meu. Chegando lá em baixo, ele encontra vários humanos transfigurados e começa a melhor cena do episódio. Eu só de pensar até já dá aqui um arrepio, porque que cena linda, meu. Que foda, meu. O Nanami começa a lutar e ao mesmo tempo vai mostrando ele tranquilo na praia, com um pianinho ali de fundo. Que cena foda, que cena emocionante. Ficou muito bem dirigida esta cena, mesmo com os problemas todos de prazos e etc. que o pessoal lá no Estúdio Mapa tem. Eu acredito que o diretor, não só nesta cena, mas como no episódio em geral, fez um ótimo trabalho. Está de parabéns aí o diretor. Só que lá está, graças ao Nanami estar aqui ocupado com os humanos transfigurados, o Mahito apanhou-o desprevenido, então a partir de agora já não havia ali volta a dar. E na mesma altura que o Mahito toca no Nanami, o Itadori chega ali onde eles estavam. E esta cena eu achei muito boa também, tem ali muitas camadas subentendidas, porque o Nanami percebe a presença do Itadori. E ele entra aqui num conflito do que ele deveria fazer. Não sabia se devia falar com o Itadori ou se sequer olhar para ele. Porque ali, o que fosse acontecer em seguida ia ser a última coisa que o Itadori ia ver dele, ou seja, dali do seu sensei. Porque o Nanami é meio como uma espécie de... Eu ia dizer mesmo uma espécie de Kakashi, mas isso é o Gojo. Mas é ali mesmo como se fosse um sensei. Então tem ali uma amizade mais forte entre o Itadori e o Nanami. Foi mais trabalhado na primeira temporada, mas vemos que existe ali uma ligação. E como o Nanami diz, ele não queria amaldiçoar o Itadori. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas os feiticeiros eles não podem morrer com emoções fortes. Eles, quando for para irem de base, eles têm que ir sem arrependimentos, porque senão eles acabam por criar maldições. E o Nanami estava meio com receio disso também, porque, vista a situação do Nanami, eu acredito que várias emoções tenham passado pela cabeça dele, quer seja tristeza, raiva, não sei, mas ele aqui, ele acalmou-se, aguentou ali as emoções dele e pensou racionalmente o que ele deveria fazer a seguir, porque tanto era importante para ele não amaldiçoar o Itadori, mas mesmo para a cabeça do Itadori. Foi uma preocupação extra, então esta cena é muito boa também por causa disso. Então o Nanami pondera qual a melhor maneira dele passar a tocha para o Itadori, sem que ele o amaldiçoe. E ele estava ali inclinado a nem sequer olhar, mas a alucinação, ou o espírito do Aibara, que vocês devem se lembrar, ele apareceu aí na primeira parte da segunda temporada, que era o colega do Nanami, lá atrás, ele meio que o incentivou a dizer algo. E então ele diz para o Itadori para ele continuar a partir dali, para dar sequência ao trabalho dele, que agora ficava nas mãos dele. E com isso dizemos adeus ao Nanami. E obviamente, depois desta cena, o Itadori parte logo para cima do Mahito, com a fúria toda. Só que, antes de entrarmos aí na luta desses dois, como eu tinha falado lá no início do vídeo, existem rumores que o anime pode vir a ser cancelado. Mas eu não acredito muito nesses rumores, eu acredito que isso não vai acontecer. O que eu acredito, por outro lado, é que vai haver, como já vimos agora neste episódio, vai haver uma queda na qualidade da animação. Porque vejam, o pessoal que comanda aí o Estúdio Mapa, o pessoal que lidera lá os cabeças, eles estipularam uns prazos muito curtos para os animadores fazerem a segunda temporada. Tanto que, lá está, o episódio sai na quinta. Na quarta-feira eles ainda estão a trabalhar no episódio que vai sair na quinta. E o episódio da semana passada, ele esteve muito bom, obviamente, foi qualidade de filme, como eu tinha dito, só que eu vi aí uns posts que ou o episódio só estava completo 70% ou só estava completo 30%. Eu não percebi bem, foi um dos dois. Mas as ideias que eles tinham para aquele episódio, nem isso eles conseguiram concluir. E obviamente, lá está, como vimos aqui neste episódio, a qualidade em alguns momentos já caiu bastante. Só que com tão pouco tempo não há grande hipótese, não há muito que eles possam fazer. E no fundo é pena, porque o dinheiro e as grandes corporações acabam sempre por estragar a arte. Que por causa dessa sede aí empresarial, os animadores, que por sinal são muito bons, eles encontram-se ali numa situação que eles não podem fazer jus ao talento deles. E lá está, podíamos ter esta luta contra o Mahito, tipo, qualidade incrível, só que vemos que ela foi um pouco afetada. Eu não digo que estivesse má a luta está boa, só que imaginem que se os animadores tivessem mais tempo, nós podíamos ter uma temporada inteira, esta temporada inteira de Jujutsu Kaisen, com a mesma qualidade que foi o episódio anterior. Mas continuando agora aqui a luta aqui dos dois, o Mahito tenta usar ali a estratégia de encurtar o espaço da luta, para ver se ele consegue dar ali um golpe final, porque não sei se vocês se lembram, mas a técnica de transfiguração do Mahito não funciona no Itadori, por ele ser o hospedeiro do Sukuna. Então o Itadori ainda tem aqui uma boa vantagem contra o Mahito, mas como o Mahito é um arrombadinho, ele vendo ali o estado mental do Itadori, ele decide massacrar ainda mais o humano. Tanto que ele até tenta beijar o Itadori. Aí já está passado o limite, meu. Mas engraçada esta cena, no meio de tanta desgraça, ao menos deu para retirar aí alguma cena engraçada. É-nos mostrado em um flashback de há umas horas atrás,
onde o Mahito tinha-se dividido em dois, ou seja, já vemos aí que o Mahito já conseguiu desbloquear aí umas técnicas e dá para ver, mesmo por causa da luta, que o Mahito já evoluiu bastante desde a última vez que o vimos em ação. Mas pronto, basicamente ele tinha-se dividido aí em dois, enquanto uma das cópias dele foi ter com o Itadori, que é que vemos agora, a outra foi encontrar a Nobara na superfície. E ele tinha ali um plano, porque esse gajo é um arrombadinho, então o plano dele era o quê? Ele era mandar a Nobara de base e trazer a Nobara até o Itadori para o massacrar ainda mais. Então esse seria o plano dele. E agora vai ficar tenso. Porquê? Porque aí do grupo das maldições que nós vimos, o Mahito é o mais forte. E de todos os feiticeiros que estão presentes em Shibuya, eu atrevo-me a dizer que a Nobara é das mais fracas, que lá está. Ela até mostrou aí uns moves interessantes contra o Mahito, ali com a placa e com os pregos e tal. Deu-lhe uma surpreendida, mas será que vai ser suficiente? Não sei. Vamos aí ver como é que ela vai se safar aí no próximo episódio. Este episódio aqui foi para deixar uma pessoa depressiva, meu. Eu acabei na bad mesmo. Acabei mal. Nem estou a gozar, estou a falar a sério. E eu já sabia que o Nanami ia de base. E os próximos aí, pelo andar da carruagem, não têm muita tendência a melhorar, não. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Deixem aí o like se curtiram. Inscrevam-se também para acompanharem os próximos episódios de Jujutsu, que eu vou cá estar toda a semana a analisar este episódio, os futuros convosco, e vai ser porreiro. Vemos aí as cenas, vivenciarmos aqui esta mar de tristeza que vai-se criando aí à nossa frente. No mais, portem-se bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!